Nós temos hoje como convidado o consultor e jornalista Almir Narras. Ele vem falar de constelações sistêmicas, mas você vai se impressionar porque não tem nada a ver com astrologia nem astronomia. Nós vamos falar com ele e saber o que é esse assunto. Bom dia, Almir. Bom dia. Bem-vindo, bom dia. Muito obrigado, bom dia. Satisfação recebê-lo aqui. Igualmente. O que é uma constelação sistêmica? Tem a ver com estrelas? Não tem a ver com estrelas especificamente. A constelação sistêmica ou constelação familiar, como Sim. é muito conhecido hoje, né? É uma modalidade terapêutica que começou a se desenvolver há aproximadamente 30 anos na Alemanha, através de um terapeuta chamado Bert Hellinger, e uma pessoa que estava em busca de soluções mais eficazes para as questões humanas, questões de relacionamento, questões de padrões de comportamento, situações de vida, que ele buscou uma forma de ajudar os seus próprios clientes, os seus próprios pacientes naquele momento, que através das terapias convencionais ele não estava tendo muito êxito. E o objetivo básico, o princípio básico da constelação sistêmica é olhar para o indivíduo não como uma entidade isolada, mas como parte de toda uma linhagem familiar, toda uma ancestralidade. Cada um de nós é o resultado de uma longa história que vem através dos nossos antepassados até esse resultado que sou eu, que é você, que é cada um de nós. Então, nós olhamos para o indivíduo como sendo parte de um grande movimento, um movimento de vida que é muito mais amplo do que a individualidade que nós normalmente conseguimos enxergar. Nós carregamos toda uma herança genética, né? Toda uma herança. Mas eu acredito que, e segundo a constelação, pelo que você está dizendo, existe também uma herança comportamental. E é em cima desse comportamento que é trabalhada a constelação? O que nós acessamos, na verdade, são aspectos da nossa memória sobre os quais normalmente nós não conversamos com os amigos, com os terapeutas, ou naquelas conversas íntimas que a gente tem com a gente mesmo, porque nós não lembramos. Mesmo da nossa própria existência, nossa relação com pai, mãe e irmãos, aquilo que são lembranças são fragmentos. Porém, a nossa memória, ela é muito mais ampla. Está conosco não só a memória genética, mas toda a trajetória da nossa família, desde a origem da vida, qualquer que seja a crença que a pessoa tenha, um dia a vida se originou. Desde a origem da vida até esse resultado atual, que sou eu, e a partir de mim os meus filhos, tudo está em mim. Tudo que veio antes de mim está em mim. De alguma forma, seja nas minhas características físicas, na minha maneira de olhar para a vida, da minha maneira de construir relacionamentos, de olhar para a profissão, de olhar para o dinheiro. E os padrões que eu adoto ao longo da minha vida, eles não são gratuitos. Eles vêm carregados de vínculos que muitas vezes são explicados por essa ancestralidade, da qual eu nem me lembro. Eu no máximo sei o nome de um bisavô, eu não conheço a minha história, de fato, né? No entanto, ela está em mim. E a constelação sistêmica é uma forma, é um método que nos ajuda a olhar para esses aspectos de mim mesmo que estão implícitos, mas que estão aqui. E essa forma de olhar, ela resolve questões práticas do dia a dia, como, por exemplo, dificuldades de relacionamentos entre familiares, dificuldades de dificuldades financeiras, dificuldades de saúde. Qual a abordagem prática? Se eu só complementar, Fábio, é como se fosse uma terapia? É uma modalidade de terapia breve. Se a gente precisa de uma classificação, a gente pode classificar como uma terapia breve. Ela não exclui outros modelos terapêuticos, mas ela nos ajuda de forma essencialmente prática. Todo o trabalho de constelação ele é orientado por uma questão prática. Falando na linguagem da rapaziada, o que é que está pegando? O que é que eu não estou conseguindo resolver sozinho ou com os meios dos quais eu disponho? Seja leitura, seja a minha crença religiosa, o meu apoio de pai e mãe, de terapeutas. O que é que eu não consigo superar, não consigo resolver, não consigo curar? E isso tem a ver com
Pode ter a ver com decisões profissionais, pode ter a ver com dificuldades de lidar com dinheiro, pode ter a ver com relacionamento de casal, relacionamento com filhos, relacionamento com irmãos. A aplicação ela é muito ampla, inclusive extrapola os sistemas familiares. Nós podemos olhar com o olhar da constelação para organizações como empresas, nós podemos olhar para municípios, nós podemos olhar para nações. Existem vínculos que nos unem como brasileiros, independente da crença, independente do lugar do mundo onde moramos, que, por exemplo, quando toca o hino nacional, quando se olha para a bandeira, a gente sente alguma coisa que você sente, quem está na Escócia sente, quem está em Hong Kong sente, desde que seja ligado àquela bandeira ou àquele hino. Então, a gente olha os sistemas humanos como se fossem móveis. Existem fios invisíveis que nos unem aos outros indivíduos do mesmo sistema. E é com esse olhar que a gente vai buscar as raízes das situações que eu vivo hoje e também as soluções para as situações que eu vivo hoje. A gente parte de uma questão prática e dessa questão prática a gente vai buscar onde é que está o nó, onde é que está o emaranhado que pode ter gerado aquilo e a partir daí, dissolvendo esse nó, a gente pode progredir naquela questão. Então, na realidade, pode ser um grande auxiliar no sentido de resolver situações. Por exemplo, tem uma empresa que a comunicação, por exemplo, não está fluindo, as pessoas, um fala uma coisa de um jeito, o outro entende de outro, e o terceiro resolve de outra visão ainda, de outra forma. Esse, por exemplo, é um conflito que pode receber um auxiliar da constelação sistêmica. Pode. Com algum tempo de desenvolvimento das constelações familiares, se começou a perceber uma aplicação em outros tipos de organização humana, não só nas famílias, nas empresas também. Então existe hoje muito desenvolvida uma modalidade que ainda é nova, relativamente nova no Brasil, que é da consultoria sistêmica, onde a gente utiliza a mesma técnica através da mesma aplicação para resolver questões dentro de empresas, por exemplo, questões ligadas à comunicação. A mesma coisa que acontece nos relacionamentos humanos, nos casamentos, dentro de casa, também acontece dentro de uma casa que é uma empresa. Essa questão que nós falamos agora, que o Fábio falou do lado corporativo, né, organizações, é da mesma forma? Na prática, são questão, você vai ali, presta uma consultoria, tem um contato único com a empresa e para cada caso isso tem muitas variações. A diferença básica entre famílias e empresas é que os vínculos na família são indissolúveis. Eu tenho um pai e uma mãe. Se eu fui criado por eles ou se eu fui adotado por outros pais ao longo da vida, os vínculos com meus pais biológicos jamais serão desfeitos. Nas organizações, o vínculo não é tão profundo, porque a gente pode entrar ou sair de uma empresa, a gente pode entrar ou sair de partidos políticos. Nas organizações governamentais, empresariais, o vínculo acontece, mas ele não é tão profundo. Mas basicamente as mesmas leis que regem todos os sistemas estão presentes nas organizações. Bom, eu tenho várias dúvidas aqui comigo, a gente começou a tocar num assunto muito interessante e também para elucidar quem está assistindo e acompanhando com a gente, Almir, o que diferencia especialmente uma consulta, se eu posso chamar assim, a constelações sistêmicas, de uma terapia, de uma consulta, vamos dizer assim, convencional, daquelas que nós estamos acostumados a acompanhar, a ver no dia a dia? Algumas coisas, por exemplo, na terapia sistêmica, nessa modalidade, nesse método, nós não buscamos a anamnese, nós não precisamos fazer um levantamento detalhado da história, da infância, de tudo o que aconteceu. É pontual? A gente parte de um problema presente e a gente busca fatos relevantes da vida que possam ter marcado aquela existência. Por exemplo, se ela perdeu alguém muito importante para ela na primeira infância, um irmão, o pai, a mãe, um avô, alguém muito próximo que marcou a vida dela através de uma perda, de uma situação traumática, isso importa, isso é relevante.
mas nós não precisamos de muitos detalhes, como era a relação com a minha mãe. Todo aquele histórico. Tudo isso que a terapia convencional aborda, e aborda com muita propriedade, não estamos aqui tratando Sim, claro. É lógico. De forma nenhuma. Substituições, nada disso. Esta modalidade, ela procura ser muito cirúrgica, muito pontual. A gente está atrás de onde estão as forças que vão mobilizar a transformação, vão mobilizar uma mudança naquele padrão que precisa ser mudado. Agora, o que mais me impressionou é que no intervalo que eu conversava com o Almir e perguntei quanto tempo dura uma consulta a constelações sistêmicas, ele disse que em apenas uma única consulta você pode aí ter resultados, obter resultados dos problemas aí depende do que você está precisando. E perguntei quando que existe um retorno. Você disse que às vezes demoram meses até para um retorno. Então eu percebo que realmente há uma pontualidade em cima do problema, uma coisa muito Exatamente. pontual. Eu tenho clientes que vieram uma vez e depois me deram depoimentos do que aconteceu ao longo de meses, até 2 anos, dando resultados daquela constelação. Então uma sessão, uma constelação, dura de 40 minutos até normalmente 1h30, 2 horas no máximo. E o efeito do trabalho pode durar meses até anos. Então, não é um trabalho que é feito sistematicamente, sessões semanais ou coisas desse tipo. A pessoa vem, traz um tema, trabalha esse tema, o resultado da constelação começa a acontecer dentro dela, em primeiro lugar, e na vida prática. E a partir daí, outras questões podem surgir, e aí ela vem e faz outra constelação. Por que constelações e por que sistêmicas? De onde surgiu, né, constelações? Porque você falou do significado aqui para a gente no intervalo. Mas eu acho bom falar também a respeito para as pessoas entenderem. Perfeito. Tem muitas explicações. De alguma forma eu volto ao início. Se eu olhar para mim como um indivíduo isolado, eu posso muito pouco. Inclusive me autodefinir. O que me define, na verdade, são as minhas relações e a qualidade dos vínculos que eu estabeleço ao longo da vida. Então, o amor que eu consigo receber do meu pai e da minha mãe é muito mais importante o que eu faço com isso do que o que eu faço sozinho. Na verdade, sozinho eu faço muito pouco. Então, o termo constelação tem muito mais a ver com aquilo que dá um sentido maior para uma estrela isolada. É um conjunto. Então, quando a gente olha para a constelação, a gente olha para um conjunto. Constelação sistêmica, porque o sistema, a vida, qualquer que seja a manifestação de vida, seja uma comunidade de cupins ou de abelhas, ou seja uma família, a vida acontece no sistema. É um sistema instalado. O próprio corpo humano é um sistema. Sim. O sistema digestivo, por exemplo, quando ele funciona tudo bem, o equilíbrio perfeito, tudo flui. Quando um órgão do sistema digestivo começa a falhar, os outros se estressam um pouco para que a vida continue. As famílias também são assim. Apesar de dificuldades, sacrifícios, guerras, perdas, traumas, a vida quer continuar, o sistema quer sobreviver. E isso às vezes exige dos elementos do sistema, ou seja, dos membros de uma família, sacrifícios, por uma causa maior. Então, o sistema sempre tem mais força do que os indivíduos. As pessoas, assim como as abelhas, se sacrificam para que o sistema sobreviva. A melhor forma dessa questão, até da utilização do termo sistêmico, é que ninguém vem ao mundo sozinho, né? Ninguém. Sem antepassado, né? Somos filhos, netos, né? Bisnetos de alguém e dentro de uma sociedade. Né? Então, estamos interligados. Então, o sistema está aí. Todos nós precisamos, pelo menos, de papai e mamãe. Então, por exemplo, uma criança que foi separada do seu pai ou da sua mãe na infância, ou se por qualquer motivo ela teve muito mais contato com seu pai, por exemplo, do que com sua mãe, ela tende a ter situações que ela precisa depois trabalhar para superar. É exigido dela um esforço maior para que ela consiga ter tranquilidade, fluidez, prosperidade, enfim.